vos saúdo com a paz do Senhor Jesus e hoje queria dar continuação ao nosso estudo no livro do profeta Abacuque. Hoje é a quinta mensagem e hoje queria pensar convosco sobre os 5 ais. Os 5 ais sobre aquela nação dos caldeus. E o texto que nós vamos falar está em Abacuque, capítulo 2, dos versos 4 ao 20. Abacuque, capítulo 2, versos 4 ao 20. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, graças te dou pela tua misericórdia, pela graça que tu nos dás, Senhor, estarmos com a tua palavra aberta nas nossas mãos nesta hora, Senhor. Abre, Senhor, os nossos corações, leva cativos os nossos pensamentos, liberta as nossas mentes e, Senhor Santo Espírito, ilumina-nos. Ilumina, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos entender tudo, aquilo que nós vamos ouvir e ler, Senhor, e falar. Que seja assim para a honra e glória do teu santo nome, e que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração seja, Senhor, agradáveis na tua presença. Meu Deus, meu Rei, meu Senhor, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Nós estamos perante um livro que é o registro dos diálogos entre o profeta Abacuque e Deus. O reino do norte estava dividido em dois reinos. O reino de Israel, a nação de Israel, estava dividida em 2 reinos. O reino do norte, com a capital em Samaria, com as 10 tribos de Israel, e o reino do sul, capital em Jerusalém, chamada o reino de Judá, com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E o povo se separou e o povo começou a idolatrar, o povo dedicou-se à idolatria, o povo dedicou-se à expansão dos seus negócios, à prosperidade dos seus negócios de modo bastante duvidoso, e Deus cansou e Deus já tinha, antes de falar com Abacuque, já tinha enviado o povo da Assíria, a nação Assíria, contra o reino do norte e os levado em cativeiro. E parece que Judá não aprendeu a lição com o restante da nação de Israel, e também continuava em iniquidade, em idolatria, em corrupção na justiça, injustiça perante o povo, e Abacuque percebe isto. E Abacuque se entristece e clama a Deus. Abacuque clama a Deus por avivamento espiritual. O que Abacuque queria é que Deus viesse com o seu Espírito, Deus enviasse os seus anjos, Deus sobrenaturalmente fizesse algo que mudasse o coração do povo e o fizesse voltar aos santos caminhos, que o fizesse voltar ao templo, à sinagoga, às escrituras, ao culto, enfim, era isso que Abacuque queria. E Deus responde a algo que não estava de acordo com os planos de Abacuque. E Deus diz aí, a partir do verso 5, que queria enviar, à semelhança do que ele tinha feito no Reino do Norte, ele ia enviar uma nação cruel, impetuosa, poderosa, sem amor, sem compaixão, sem nexo sobre a nação de Judá, que era a nação dos caldeus, o povo babilônico, cujo rei era o rei cruel e sanguinário, o rei Nabucodonosor. E o profeta entra em crise. O profeta questiona a Deus aí nos versos 12 e 13, mas tu, Senhor, és tão santo, tu és tão puro de olhos, tu não podes contemplar a opressão. Como é que tu podes suportar que um povo injusto venha disciplinar o teu povo, o povo santo e justo, o povo que tu escolhestes, o povo que já debaixo da aliança abraâmica? E Deus continua na sua posição e diz: não, Abacuque, eu tenho que disciplinar, porque o meu povo não entendeu aquilo que eu queria. O povo só lá vai com disciplina. Então o profeta entende, diz que vai subir a uma torre, a torre vigia, vai aguardar. Ele vai
colocar os seus olhos no horizonte e vai esperar a resposta de Deus. E Deus aí manda que Abacuque escreva a visão, escreva toda esta conversa, este diálogo em tábuas grandes, bem legível e bem visível, diz aí, que até para quem corra consiga ler. Para quê? Para preservar as palavras da verdade. Por duas razões. Primeira, para mostrar que Deus é imutável, porque isto aconteceu, tudo o que Deus relatou do cerco a Judá aconteceu no ano 538, cerca de 60 anos, pouco mais de 60 anos a seguir a este episódio, para registrar a imutabilidade, a veracidade da palavra de Deus, mas também para provar que realmente Abacuque era um profeta. Abacuque não viu isto, ele não assistiu a este episódio, à concretização desta profecia, mas Deus deixou registado na história para que nós hoje, nos nossos dias hoje, cerca de quase 3.000 anos depois, soubéssemos que Abacuque era um profeta da parte de Deus e Abacuque falou a verdade da parte de Deus. E hoje temos então os 5 ais, e estes 5 ais correspondem ao castigo que Deus iria dar ao seu instrumento. Ou seja, Deus utilizou uma nação impetuosa, uma nação cruel, como um objetivo de disciplinar a nação de Judá, mas Deus, iria também disciplinar, castigar este povo por causa dos seus atos. Isto é curioso, isto é maravilhoso, isto não tem quase explicação nexa, não cabe no nosso raciocínio como é que Deus agora vai castigar o povo que Ele utilizou para disciplinar o seu povo. Enfim, e é isto que nós vamos ver, e está aí nos versos 4 ao 20. E eu não vou ler o texto todo, porque ele, além de ser extenso, fica melhor se nós formos o separando por 5 partes, que são estes 5 ais que nós vamos analisar um por um. Tudo isto aconteceu, como eu já tinha dito, no ano 538, por meio do Império Medo-Persa, e está lá em Daniel 5, se você tiver curiosidade, você pode ler, em Daniel 5 nos conta como é que o reino de Babilónia caiu às mãos do Império Medo-Persa, um império que estava emergente naquela altura. E neste sermão hoje, vamos observar as 5 lamentações de juízo de Deus sobre os caldeus. E antes de entrarmos nos 5 ais, há aí uma curiosidade, está aí no verso 6, que diz assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão, estes 5 ais estão em estilo de provérbio. E há aqui 2 curiosidades na carta de Abacuque, no livro de Abacuque. Esta primeira parte, do verso 6 ao 20, é um estilo de, chamemos tipo cantilena de troça. É um estilo de cantiga, mas uma cantiga retórica, uma cantiga provérbica de troça. Uma cantilena, os mais velhos sabem o que é. E depois do capítulo 3, do 1 até ao final, até ao verso 19, portanto, o capítulo 3 todo, o Abacuque elaborou esta literatura em forma de salmo, em forma de cântico para ser cantado no templo. Mas vamos ver este provérbio que diz aí no verso 6, que este provérbio, esta cantilena, este conjunto de ais, eles seriam cantados em tom de troça por causa do povo babilónico ter caído. O remanescente daqueles que iriam ficar depois, pós-cativeiro, eles iriam cantar
esta cantilena, troçando, gozando com o povo que os tinha oprimido. Este texto também, o texto dos 5 reis, de 6 a 20, está em tom de lamento, conforme eu disse, lamento ao provérbio, e esta forma literária vai de encontro aos cânticos de lamento que eram cantados, que eram proclamados na hora de sepultar alguém. Naquele tempo, quando se sepultava alguém, eles cantavam um lamento. Havia até as choradeiras mores, eram pessoas que eram pagas para chorar nos funerais, e haviam pessoas que eram pagas também para cantar e entoar estes lamentos na hora de sepultar alguém. Era usado também pelos profetas quando proferiam profecias de julgamento. E se nós nos lembrarmos assim rapidamente, quando Jesus estava em Jerusalém, ele proferiu um cântico de lamento contra Jerusalém. Quando ele diz: ai, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas, e assim por aí adiante. Você pode ver isso lá em Mateus, em Marcos e em Lucas, esse tom de lamento, esse conjunto de ais que Jesus profere. Então, vamos aí ao primeiro ai, está aí nos versos 6 a 8, e o primeiro ai poderia-se resumir desta forma: ai dos que despojam a outros. Versos 6 a 8 diz assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste as muitas nações. Veja o verso 8. Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Os babilónicos acumularam para si grandes fortunas, grandes riquezas, grandes bens, mas de uma forma ilícita. Hoje já não acontece isto, mas antigamente, ou em outros tempos, quando havia guerras, os vencedores, quem vencia uma guerra, ficava autorizado a desfazer o despojo, ou seja, saquear a cidade, saquear aquele povo, reunir gado, reunir ouro, reunir dinheiro, reunir pessoas para servirem nas suas casas. Só que este povo, ele saqueava de forma cruel, ele derramava sangue inocente. Tal era a violência dos saques, do saqueamento, dos roubos que eles faziam. Tal era a violência que levou a que Deus proferisse um ai, somente por causa do despojo. O que Deus está dizendo aí: vocês despojaram de forma cruel, de forma ilícita, derramaram sangue inocente. Então irá haver, diz aí no verso 8, irá haver outros povos que vos irão fazer a mesma coisa. E isto dá-me a ideia de a proporcionalidade do castigo face à ofensa cometida. Este é uma referência bem real à pena capital. Não é à pena de morte, é à pena capital. E a pena capital diz que a pena para um acusado tem que ser na proporcionalidade do crime cometido. Então Deus está dizendo: vocês despojaram de forma cruel, serão despojados também de forma cruel por outro povo. E isso aconteceu por intermédio do Império Medo-Persa. E esta proporcionalidade você vai encontrar em todos os outros ais. São todos da mesma forma. E se nós vimos aí agora o segundo ai, dos versos 9 a 11, que nós poderíamos resumir também de uma forma muito direta que
Desta forma, ai dos que enriquecem de forma ilícita. Lá em cima, ai dos que despojavam a outros, também de forma ilícita, de forma cruel. E aqui, ai dos que enriquecem de forma ilícita. Verso 9 a 11 diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Os caldeus tinham por hábito de atafolharem em suas casas os despojos que eles cruelmente arrecadaram nas suas investidas. Muitos até construíram casas fortes, tipo um banco, onde eles acumulavam as riquezas, guardavam as riquezas e trancavam as 7 chaves. Muitas dessas casas onde eles guardavam os despojos, ou as riquezas que eles iam arrecadando, eles colocavam em lugares altos, em lugares escondidos, longe da vista e do alcance de outros homens. Esses senhores, eles recrutavam tipo guardas pessoais apenas e só para guardarem essas casas onde eles guardavam estas riquezas que eles ilicitamente arrecadavam. Só que eles guardavam fora do alcance e do olhar dos homens, mas esqueceram-se, ou esquecem-se, e isto acontece também nos nossos dias, esquecem-se que não conseguem esconder do alcance de Deus. Eles escondem do alcance dos homens, escondem do olhar dos homens, mas esquecem-se que não conseguem esconder do alcance de Deus e do olhar de Deus, do olhar da justiça de Deus. E quando o texto fala aí, no verso 11, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento, isto dá-nos a ideia de aquelas ruínas que nós muitas vezes encontramos, casas antigas, 100 anos, 100 e tal anos, que hoje já caiu o telhado, as madeiras estão caídas já no meio das paredes, está a ruínas, uma parede levantada, a outra está no chão, e no dia do juízo, quando Deus for julgar as nações, estas ruínas se levantarão contra este povo. Eles dirão: sim, vocês foram cruéis, vocês chegaram aqui e destruíram tudo, arrebataram tudo. E o madeiramento, o vigamento dos telhados e das portas, das vigas, eles vão dizer: sim, é verdade o que as pedras estão falando. Veja que até as ruínas vão estar contra esta nação cruel e impetuosa que era a nação babilónica. E aí temos o terceiro ai, dos versos 12 ao 14, e para resumir, eu diria: ai dos violentos, porque em vão para si construíram. Ai dos violentos, porque em vão para si construíram. Verso 14. Pois a terra se encherá. Este é talvez o verso mais importante de todo este texto. O verso 14 do capítulo 2. E nós iremos falar muito deste verso 14 até ao final do nosso estudo. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Perdão. Do 12 ao 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações o abutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai dos violentos, porque para si em vão construíram. Já vimos que o povo caldeu, os babilônios,
eles saem daquela grande zona, da zona da grande Mesopotâmia, e o intuito deles era invadir o Egito. Só que, para eles chegarem ao Egito, Israel estava pelo caminho. E Deus utiliza essa investida, essa vontade desse povo. Deus utiliza essa vontade para que eles castigassem a passagem pelo Jordão. Ao mesmo tempo servia de castigo, de disciplina ao povo de Deus. Deus utiliza, e eles quando vão passando, eles vão tipo gafanhotos. A Bíblia fala aí no profeta Joel, se eu não estou enganado, dos gafanhotos. Veio o gafanhoto e aquilo que um não cortou, veio um outro e corta. Era a passagem, era a forma como este povo atuava. Eles passavam como um enxame de gafanhotos e tudo onde eles passavam ficava tudo destruído, ficava tudo reduzido a pó. Era assim que este povo trabalhava. E iam saqueando, iam arrecadando, e iam destruindo e passando. E nesse andamento, nessa progressão, não só eles destruíam, eles queimavam. Vê-se o que é que eles fizeram ao templo. Eles destruíram completamente o templo, pedra sobre pedra. O muro da cidade de Jerusalém foi todo destruído. Enfim, destruíam, porque eles destruíam tudo. Por onde eles passavam, ficava tudo reduzido a pó. O povo era morto, era passado a fio de espada. Só era aproveitado aqueles cabeças inteligentes e as mulheres. Tudo o resto era dizimado. Os bens das pessoas, ouro, prata, animais, era tudo arrecadado na base da violência e do sangue cruelmente derramado. Babilónia foi construída totalmente por intermédio do esforço dos escravos conquistados. Babilónia foi construída através do braço forte do escravo, que era trazido de outras das nações conquistadas, eram levados para a Babilónia. Se não serviam para outra coisa, pelo menos para carregar pedras e para cavar terra, para isso eles serviam até, muitas vezes, à morte. E nós vemos aí vários documentários que a arqueologia nos mostra isso. Esta cidade da Babilónia era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tal era a sua opulência, tal era a sua imponência. O próprio Daniel, no seu livro, no capítulo 4, olha o que é que Daniel diz. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Tudo foi construído em vão, porque a glória da Babilónia não manchou a glória de Deus. Por outras palavras, a Babilónia era uma cidade poderosíssima, grandiosíssima. Era tudo construído à base de pedras finas, mármores finos, madeiras finas, ouro, prata, joias. Mas mesmo assim, diz aí o verso 14 de Daniel 4, que, apesar disso, a Babilónia não conseguiu manchar, ou não conseguiu tapar a glória de Deus. A glória de Deus é superior a isso. Porquê é isto que eu estou falando? Porque o remanescente do povo de Deus, ou seja, o que eu quero dizer é que o rei Nabucodonosor, embora ele tivesse um grande poder militar, um grande poder tático, embora ele trabalhasse também na base do medo, do receio, vinham aí os caldeus, o povo já não sabia por onde é que se havia de virar, onde é que se havia de esconder, mas mesmo assim o rei Nabucodonosor nunca iria destruir ou dizimar, reduzir a zero o povo de Deus. Iria sempre haver um remanescente que
que iria proclamar a glória de Deus na terra, e isso está aí no verso 14. Esse verso 14 é mesmo o que Deus está dizendo: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas correm o mal. Entenda algo bem importante. Muitas vezes nós estamos tão apáticos, estamos distraídos, que não tomamos atenção a isso. Entenda algo, por amor de Deus. Deus preserva na história um povo que espalha na terra a glória do conhecimento de Deus. Isso tem sido falado e continua a ser falado. Aquilo que eu estou fazendo hoje consigo é espalhar na terra a glória do conhecimento de Deus. Esta gravação, este vídeo, irá ficar para a posteridade. Ele nunca se irá apagar da internet. Por isso é uma forma, é um meio de espalhar a glória do conhecimento de Deus. Marcos 16,15, muitas vezes tantos pregadores utilizam esta palavra, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Isto foi o remanescente. Ou seja, o povo que não foi destruído no cativeiro teve agora uma segunda oportunidade de pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É proclamar o conhecimento da glória de Deus na terra. Esse é o Evangelho. Proclamar a Deus na terra. Mateus 24,14, o mesmo Jesus diz: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não vale a pena, meus queridos, nós andarmos aí como arautos da desgraça, como arautos do Apocalipse, a dizer que já está o fim está aí, porque a pandemia é isto, porque a pandemia é aquilo, porque agora é a vacina, porque quem tem a vacina tem a marca da besta. Meu querido, esqueça isso, essas tuices. Isto são tuices. Ao invés de estar a investir o seu tempo nisso, invista o seu tempo pregando o Evangelho, porque só no fim de ser pregado o Evangelho a toda a criatura da terra, então é que virá o fim. O próprio Deus, e nós vamos ver isso lá nas aplicações, o próprio Deus, quando as almas se clamam lá debaixo do altar, lá no céu: até quando, Senhor, não vingas o sangue dos justos? E o Senhor veste essas almas com vestidos brancos e diz: descansem mais um pouco, porque ainda não é o fim. O fim virá quando nós proclamarmos o conhecimento da glória de Deus na terra. E aí temos o quarto ai dos versos 15 ao 17, e o quarto ai pode-se resumir da seguinte forma: os homens se embebedarão com o cálice da ira de Deus. Os homens se embebedarão com o cálice da ira de Deus. Verso 15 ao 17 diz: ai daquele que dá de beber. Se você reparar, deixe-me só fazer agora aqui uma nota. Cada um destes 5 ais, eles começam todos da mesma forma. Ai daquele que, ai daquele que, ai daquele que. É interessante nós repararmos isso, porque todos eles são iguais. Ai daquele que praticar isto, ai daquele que praticar aquilo. Isto tem a ver com ações, atitudes. Não tem a ver com mais nada, tem a ver com ações e atitudes. Verso 15 diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exiba a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus
moradores. Os homens se embebedarão com o cálice da ira de Deus. Como já vimos, este povo, e Deus fala aí que iria mandar um povo, capítulo 1, verso 6 diz: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles são pavorosos. Deus poderia, com esta descrição, poderíamos aqui continuar nos adjetivos acerca deste povo. E um dos adjetivos, das características deste povo, é que eles eram não tinham medo nenhum, não tinham receio nenhum, e eles viviam em grandes festas. Eles eram conhecidos pelas suas grandes festas pagãs. E essas festas pagãs imperava muito grandes manjares, tudo aquilo que era bom, a abundância, e quando eu falo em abundância, é a mesma abundância de vinho, e orgias. Terminavam sempre com orgias, começavam com comida e acabavam com orgias. Isto eram as festas dos caldeus. E eles gostavam de se embriagar e forçar os outros a se embriagar. Ou seja, a ideia aqui é que eles se embriagavam, os senhores, os grandes senhores feudais, eles se embriagavam e depois reuniam os seus escravos e obrigavam-nos a se embebedarem também. Para quê? Para lhes contemplar as vergonhas, diz aí o verso 15. O que é isto, contemplar as vergonhas? É que obrigavam as pessoas já embriagadas a se despirem, a fazerem tipo um teatro de cariz sexual, de cariz pornográfico. Vinho, verso 15, diz vinho do furor, ou davam, misturando a bebida ao seu furor, era na sua qualidade de conquistador. O que eles forçavam, eles diziam: não, tu bebes, tu fazes aquilo que eu quero, porque eu é que sou o teu senhor. Tu és o meu escravo e eu sou o teu conquistador, eu te conquistei. Por isso, era na qualidade de conquistador que eles obrigavam os escravos e as escravas a se embebedarem, para depois fazer as tais festas de orgia. Eles obrigavam-nos a se despirem para espetáculo, como castigo. E aí está a proporcionalidade do castigo em função da ofensa. É como castigo. Deus os vai embriagar agora, mas não com o vinho. O que Deus os vai obrigar agora a eles a se embriagarem é com a sua justa e santa ira. Deus os vai obrigar a beber da sua taça que está na sua mão direita, com opróbrio, ou, como quem diz, com vergonha. Deus vai sujeitar à vergonha esse povo publicamente. Nada vai estar esquecido, nada vai estar oculto. Deus castiga, conforme eu disse, o prevaricador na exata proporção do seu pecado. Por isso é muito importante que você se lembre de algo. Eu tenho visto isso muitas vezes e olha, se há alturas que me arrepia e até me faz subir os pelos dos braços, é quando eu ouço alguém dizer: Senhor, dá-me a tua justiça. Senhor, aplica a tua justiça na minha vida. Não faça isso, meu querido. Nunca clame a justiça de Deus na sua vida, porque se Deus fosse implementar a justiça dele na sua vida, você estava perdido, você estava frito. Porque Deus aplica a justiça na exata medida das nossas ofensas. Então nós ofendemos a Deus todos os dias, a todas as horas, a todos os minutos. Nós somos idólatras por natureza. Nós somos depravados espiritualmente. Nós hoje estamos aqui a ver este filme, este vídeo. Estamos com o coração aberto a Deus, mas quando acabar o vídeo, nós vamos errar novamente. Não peça justiça a Deus.
Se Deus fosse nos dar a justiça, se Deus fosse nos dar aquilo que nós merecemos. Outra frase que o cristão fala muito é: Deus restitui-me tudo aquilo que é meu. Se Deus fosse fazer isso, dava-lhe a morte, o inferno. Dava-lhe a cruz de Cristo para você ser crucificado. Não peça justiça. Clamantes por misericórdia. Clamantes por misericórdia de Deus. E temos o quinto ai. Verso 18 ao 20, diz: nós estamos a caminhar para o final. E o quinto ai podemos resumir como: ai dos que adoram ídolos mudos, porque um dia ficarão também mudos. Verso 18 ao 20 diz: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. É a imagem de fundição, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Este está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fogo nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Este, ao contrário dos outros ais, este trecho do quinto ai não começa no verso 19, mas ele começa no verso 18. E ele começa no verso 18 com uma pergunta, e a pergunta é: para que é que serve o ídolo? Que utilidade tem o ídolo para mim? E eu respondo isto, biblicamente falando: o ídolo não serve para nada da nossa vida. O ídolo é enganador. E os seus escultores tornam-se transportadores desses enganos, dessas mentiras. E todos aqueles, agora, tirando essa ideia do escultor de imagens, ou da fundição, daquele que funde os metais, tirando a ideia, aquele que fala mal, aquele que prega mal, aquele que ensina falsamente, falsos evangelhos, aquele que destrói o evangelho, aquele que adultera o evangelho, aquele que descontextualiza o evangelho em função dele próprio, é um escultor de mentiras. Esse homem, essa mulher, ele transporta mentiras no seu coração e na sua boca. Eles muitas vezes se tornam ídolos. Eu já vi vários irmãos meus que inocentemente eles caminham, fazem viagens de quilómetros, só porque o pastor A, o pastor B, o pastor C é milagreiro, tem um poder sobrenatural. Meu amado, quem fala a palavra de Deus tem o poder de Deus. Porque já diz lá Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não existe maior poder do que esse. O poder de Deus. Portanto, basta eu abrir a minha boca e falar o Evangelho, como ele está, como ele é, não acrescentando nem retirando, nem adulterando, nem alterando. É como ele está, como ele é. Porque como ele está e como ele é o poder de Deus para a salvação. Portanto, se eu altero, se eu adultero, eu sou um escultor de mentiras. Eu torno-me um ídolo, torno-me um transportador de mentiras. Para que é que serve um ídolo? E a segunda pergunta que eu faço à vista deste quinto ai é: qual é a razão desta sentença? Verso 19. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fogo nenhum. Qual é a razão desta sentença? Porque é que Deus profere isto para os escultores
e para os fundidores. Porque a natureza que nos circunda, onde nós estamos inseridos, o mundo onde nós estamos inseridos, será caso que você não olha para uma borboleta, para uma flor, para um animal, para um rio, para o mar, para uma montanha, e você não vê Deus? Você acha que existe algum super laboratório científico que consegue produzir aquilo que você vê, onde você vive, aquilo que você come? Você já se imaginou por dentro, você por dentro? Você por acaso sabe como é que você é constituído? Isso não lhe diz nada? Existe também uma consciência, que é isso que eu estou dizendo, é nós olharmos e analisarmos. Tem que trabalhar na nossa mente e fazermos perguntas. Como é que isto foi feito? Quem é que é o Criador? Alguém criou isto. E meu querido e minha querida, não venham com histórias. As histórias do Darwin, a história da evolução, que alguma bactéria caiu lá no mar e se tornou como eu sou. E a mesma bactéria se tornou numa lagarta. E a mesma bactéria se tornou num hipopótamo. Isto são coisas que não cabem na nossa mente. Na nossa mente sã, a nossa mente lavada pelo Evangelho. Essa consciência me ensina que existe um Deus verdadeiro, um Deus criador, um Deus soberano, um Deus eterno. E se nós formos olhar para os documentários que muitas vezes passam nas nossas televisões, 100 e tal milhões de anos, 200 milhões de anos, eu não sei como é que eles foram chegar a esses anos, nem estou muito preocupado. Mas o que me fascina a mim é que esses mesmos historiadores, eles dão uma razão que Deus é eterno. Veja, se alguma coisa apareceu há 300 milhões de anos, então Deus, que foi o Criador, pelo menos tem 300 milhões de anos. A natureza e a consciência me leva a pensar que existe algo muito superior ao mundo que me rodeia, ao mundo que eu vivo. Veja o que é que Paulo fala em Romanos 1. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Nós, olhando para as coisas, nós vemos Deus. Reconhecemos os atributos de Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que os homens que olham para a criação e não reconhecem Deus são indesculpáveis. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nus em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo é que os homens são tão insensatos que eles dizem que são inteligentes, mas não passam de loucos, porque eles agora transportaram a glória de Deus para homens, aves, quadrúpedes e répteis. Eles fizeram ídolos à imagem da criação de Deus. Por outras palavras, para você entender, meu querido e minha querida, adorar a criatura em vez do Criador é idolatria simples e esta não tem desculpa. É por isso é que Deus condena a idolatria. É nós trocarmos o Criador pela criatura.
Estes são os 5 ais proferidos por Deus contra o povo dos caldeus, o povo caldeu contra os babilónicos, prometendo ao profeta Abacuque que iria também punir o seu instrumento de disciplina, o povo babilónico. Para terminar, o que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos retirar destes 5 ais para a nossa vida hoje? E a primeira coisa que eu vejo é claramente, e de novo, é a veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira, e ela se cumpre no espaço e no tempo. E tal como Deus falou, a Babilônia caiu, conforme eu já disse, em 538, sensivelmente, por intervenção dos persas. Isto está relatado na história. Os arqueólogos já registaram isso. E também temos o livro do profeta Daniel que nos relata essa história. Por isso, por causa disso, por causa da veracidade da palavra de Deus, é que Deus quer que Abacuque viva pela fé. O que Deus quer, o que Deus diz é: Abacuque, vive pela fé. Vive na base da esperança, da confiança. Porque embora tu não vás ver aqui nesta terra, mas eu vou fazer cumprir a minha palavra. Eles vão ser julgados por mim. Vive pela fé. Tem confiança. Tem calma. Vive como um vigia. Vive na sua torre, colocando os olhos no horizonte. E espera. A segunda coisa que nós podemos retirar é que, assim como a palavra de Deus é verdadeira, é imutável, Deus também pune os ímpios. E aqui os ímpios são todos os ímpios. Ele pode usar os ímpios, ou ele pode usar os atos dos ímpios para executar os seus planos, mas, ao mesmo tempo, Deus não é responsável por esses atos e Ele pune esses atos. Porque Deus está no seu santo templo, é o que diz aí no verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Deus está sentado no seu santo templo. Deus está sentado no trono do universo. E esse é o tempo. E esse é o tempo. A sua justiça será derramada. Não no meu tempo cronológico, mas no tempo de Deus, no tempo do Kairos. A palavra Bíblia para o tempo de Deus é Kairos. É aquilo que Pedro se refere lá na sua primeira carta, em que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. É o tempo de Deus que não tem nada a ver com o nosso tempo. No seu tempo Ele vai derramar a sua justiça, e esse tempo pode ser o aqui e o agora. Você pode viver o tempo da justiça de Deus. Mas, por exemplo, no caso de Abacuque, ele não viu a justiça de Deus. E então ele só verá no dia do julgamento. Porque a justiça de Deus tem várias etapas. Existe justiça que é vivida, e existe justiça que é refletida, ou seja, todo o olho vai ver. Nós temos o senso de justiça ferindo o nosso coração. Nós somos como aquelas almas que lá está em Apocalipse 6, clamando por sangue da justiça, por a vingança do sangue. Até quando, Senhor, tu vais continuar deixando que estas coisas aconteçam? Quem já não clamou assim? Você já clamou, eu já clamei. Senhor, até quando eu vou continuar a ver injustiça no mundo? Até quando eu vou continuar a ver catástrofes no mundo, matando crianças, matando mulheres, matando inocentes? Até quando, Senhor? Só que o tempo é de Deus, não é o nosso tempo. E nós temos que, embora muitas vezes não seja desagradável
nós temos que saber e aprender a viver pela fé. Viver um tempo de esperança. Esperar. Confiar. Apocalipse 6:9 diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam o Evangelho. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Isto é, o justo vivendo pela fé. Com uma vestidura branca, envoltos no Espírito Santo, consolados pelo Santo Espírito de Deus, o Espírito da promessa de Cristo, mas com um sentimento de tranquilidade, um sentimento de espera, porque o tempo é de Deus. O tempo pode não chegar, nem não chega, nunca chega quando a gente quer, mas ele chegará, porque Deus não se deixa escarnecer. A justiça, Deus não apaga pecados. Todo o pecado, seja grande, seja pequeno, ele vai ser julgado. Ele vai ser esclarecido. E o terceiro e último ponto, é que o tempo é de Deus e a vitória também vai ser de Deus. A vitória final não é de uma igreja, a vitória final é de um crente. A vitória final é de Deus. Deus vai usufruir de toda a glória dessa vitória. Mas existe algo que nos afeta e que nos aflige, porque muitas vezes nas nossas meditações, e eu estou falando por mim, parece que Deus falhou. Parece que o grande plano de redenção de Deus ficou pela metade. Ou parece que o grande plano da redenção de Deus não susteve. Deus não obteve o resultado que se calhar tinha pensado. Porque, enfim, eu ao olhar para o mundo onde vivo, parece que o diabo está com cada vez mais força, embora a Bíblia me diga que ele já está maniatado, não tem poder sobre as vidas humanas, apenas tem poder de proclamar ideias, mas parece que ele tem cada vez mais força. E até parece que, da maneira como isto está caminhando, até parece que é ele que vai ter a grande vitória. Porque parece que a obra de Deus ficou pela metade. Não está acabada. Parece que Deus desistiu pelo caminho. Bom, Cristo foi andando, Cristo foi à cruz, mas pronto, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e parece que agora, olha, eu já fiz a minha parte e agora vocês têm que fazer a vossa. Parece que é assim que nós pensamos, mas deixe-lhe dizer uma novidade. Está totalmente errado esse nosso pensamento, porque Deus não falhou, o plano de Deus não falhou, não existe plano B para Deus e a vitória vai ser proclamada e nós iremos ver a vitória de Deus. Deixe-me ler, conforme nós vemos lá no verso 20, no verso 14, que a terra está cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem sobre os mares. Capítulo 20 do Apocalipse diz assim, a partir do verso 11: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, Cristo Jesus, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a conclusão do tempo de Deus. Deus pode estar calado agora. Deus pode estar em silêncio agora. Aparentemente até pode dar a ideia de que Deus falhou, Deus saiu derrotado. Deus não pensou bem o seu plano. O ímpio continua caminhando sobre o justo. A crise do cristão continua como a crise de Asaf, quando Asaf diz: por um pouco, Senhor, não me resvalaram os meus pés. A fé pode estar esfriando. O povo pode estar impaciente e indisponível para esperar o tempo de Deus. Mas haverá um dia em que Deus proclamará a sua vitória, a vitória final, que é quando Ele começa abrindo o livro. Estes livros é o livro da sua e da minha vida. Toda a nossa vida está escrita num livro. Deus escreve as nossas vidas nos seus livros, nos seus diários, e um dia vai abri-los. E um dia vai proclamar a sua vitória. A minha oração é que você esteja debaixo do sangue de Cristo. A minha oração é que você se tenha entregado a Cristo, se tenha lavado, se tenha banhado no sangue de Cristo, se tenha arrependido dos seus pecados e se ache, e o seu nome se ache escrito num outro livro, que é o livro da vida. Porque o livro da vida do homem e da mulher vai ser aberto, mas ao mesmo tempo vai ser aberto também um outro livro e vai ser auscultado se o seu nome está escrito no livro da vida. Se estiver escrito no livro da vida, tem um destino, tem a felicidade eterna. Mas se não estiver escrito no livro da vida, o seu destino vai ser a infelicidade eterna, o lago do fogo e do enxofre. Deus não se deixa escarnecer, meu amigo. Por isso, eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu coração. Eu só o incentivo a você a orar a Deus, a você se humilhar na presença de Deus, você se arrepender honestamente, verdadeiramente, sinceramente na presença de Deus. Diga a Deus: Senhor, ser propício a mim, porque sou um pecador. Eu não quero ser achado em falta no dia da proclamação da tua glória, no dia do teu juízo. Senhor, me concede o teu perdão em graça e em misericórdia. E creia que Ele é fiel e justo. Ele é misericordioso para perdoar a todos aqueles que o buscam e que lhe clamam por perdão. Mas não se engane. Se você pensa que nada o pode chegar porque Deus já fez tudo e agora posso viver à minha maneira porque eu já estou debaixo da graça, não confie nisso. Viva uma vida de arrependimento. Arrependimento sincero diante de Deus. Essa é a minha oração, essa é a minha expectativa. E que Deus o possa abençoar. Em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Amém.